acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. A paz do Senhor, amados, que Deus abençoe a cada um, abençoe a família, seja o seu consolador, que o Espírito Santo esteja te consolando de qualquer situação que você esteja passando, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da sua família, ao redor da sua casa, guardando tudo em nome de Jesus para a honra e glória dele. Se vocês têm gostado, têm participado com grande alegria desses vídeos, se tem edificado a vida de vocês, se vocês têm se sentido muito abençoados com as palavras que o Senhor tem me dado, peço para que compartilhem com todos aqueles que o Senhor colocar no seu coração, e que, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva nesse canal e que ative o sininho para que você possa receber todos os vídeos que forem postados aqui. Creio eu que todos os dias vou postar um vídeo em nome de Jesus. É o que eu tenho desejado no meu coração, mas tudo é da vontade do Senhor. Então, toda vez que o Senhor ministrar algo no meu coração, em nome de Jesus, eu vou estar trabalhando no vídeo e postando aqui para os meus amados irmãos em Cristo. Amém? E hoje, com grande alegria, que nós vamos estudar um pouquinho a respeito de João Batista, sobre o ministério de João Batista, e sobre Jesus, quando ele iniciou o ministério dele aqui na Terra, que ele iniciou por volta dos 30 anos de idade. E o interessante é que, desde que João Batista estava no ventre da mãe dele, ele já havia sido separado por Deus para o ministério. Porque lá no Antigo Testamento já se falava de João Batista. Só que não se falava no nome de João Batista. Falava que viria um Elias e que esse Elias iria converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. E é algo assim tremendo, como que o Senhor já tem tudo planejado, tudo trabalhado, e ele foi seguindo tudo o que ele tinha no coração. Que Deus é tremendo, como que esse Deus planeja, executa tudo de acordo com o que ele determinou. E assim, na palavra do Senhor de Lucas, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O interessante é que eu observei que na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, habita dentro do homem. E é algo diferente de quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo. Então, desde a antiguidade, já se falava da presença do Espírito Santo dentro do homem. A gente pode ver isso nesse versículo 1 do Salmo 51, quando Davi diz o seguinte: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Olha que poderoso! O Espírito Santo já estava lá, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e da justiça. Então, desde sempre, o Espírito Santo já estava dentro do homem, porque lá no Jardim do Éden, quando tudo foi criado, estava Deus, Jesus e o Espírito Santo que pairava, Então, é tremendo. Quando Deus fez o homem, Deus colocou o Espírito Santo dentro do homem, para o Espírito Santo direcionar esse homem, mostrar a ele o juízo, mostrar a ele a verdade, mostrar a ele a justiça, Então, é maravilhoso o quanto esse Deus é tremendo. E eu tenho muita alegria de falar no Senhor, tenho muita alegria mesmo de falar sobre a palavra de Deus. E então, desde sempre, o Espírito Santo já estava dentro do homem. Então, João Batista,
quando ele começou o ministério dele, ele pregava no deserto da Judéia. Então as pessoas iam lá e ele batizava. E diz assim no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. João dizia assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que poderoso! Quando Jesus viesse, ele iria batizar a gente com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluias! Então, Jesus foi se encontrar com João Batista, lá no Rio Jordão, e disse para ele, para que João batizasse ele. E naquele momento, o João Batista ele quis impedir Jesus disso. Mas Jesus disse para ele: deixe assim por enquanto, porque é necessário para que se cumpra toda a justiça. Então a gente percebe que Jesus queria ensinar para a gente qual era o caminho. Jesus ele não precisava se batizar porque ele não tinha pecado. E o batismo nas águas é o batismo do arrependimento, porque você morre para o pecado e ressuscita para uma nova vida em Cristo Jesus. Então ele não precisava se batizar, mas ele quis mostrar para a gente qual era o primeiro caminho. O primeiro caminho é a gente se converter, é a gente se arrepender dos nossos pecados e se batizar nas águas. E quando Jesus foi batizado nas águas, o que aconteceu com ele? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e pousou sobre ele em forma de pomba. Oh, que coisa linda! E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então a gente percebe o que? O Espírito Santo já estava dentro dele, claro, assim como estava em todos os nossos irmãos em Cristo. Nossos irmãos em Cristo não, os nossos irmãos, né, no antepassado, antes de Jesus. O Espírito Santo já estava dentro do homem. E quando ele se batizou, o Espírito Santo veio sobre ele com muito poder. Olha que maravilha! Porque até então ainda ele não tinha começado o ministério dele. E depois disso, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus foi tentado no físico dele, quando ele teve fome. Ele foi tentado na fé dele, ou seja, no espírito dele houve a tentação. E ele foi tentado na alma, que foi pelo poder, que o inimigo ofereceu a ele poder. E porque na alma é onde fica todos os nossos desejos. Mas Jesus, ele tinha a palavra de Deus gravada na tábua do coração. Então toda vez que o inimigo tentou fazer com que ele pecasse, ele tinha a palavra de Deus certa e o inimigo saía derrotado. Então, amados, nós precisamos ter a palavra do Senhor gravada na tábua do nosso coração. E nós precisamos ler hoje, precisamos buscar entendimento do Senhor, porque hoje, no nosso país, nós ainda temos a oportunidade de ter a Bíblia para a gente ler, enquanto que em muitos países as pessoas já não têm como ler a Bíblia. Então, que você e eu possamos aproveitar essa oportunidade e ler bastante e guardar a palavra do Senhor como um tesouro na tábua do nosso coração. Porque quando você for tentado pelo diabo, ou quando eu for tentada, nós sairemos vitoriosos, porque nós temos a palavra de Cristo para nos defender, porque ela é uma espada para as nossas vidas. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Então, quando você fala, ela sai com poder. As Escrituras testificam de Jesus. E Jesus usou a palavra, então a gente tem que pegar o exemplo de Jesus e seguir, porque Ele é o nosso suficiente Salvador. Ele é o nosso alvo. Ele é a pessoa
pela qual nós chegaremos até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós vamos buscar sim, nós vamos nos alimentar, nós vamos alegrar o coração do Pai, porque Ele merece. Qual é o filho que não quer conhecer seu pai? Qual é o pai que não quer ser conhecido pelo seu filho? Qual é o pai que não quer ter intimidade com seu filho? E Deus, Ele é o nosso Pai, Ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer revelar os íntimos segredos dEle para os nossos corações. E nós temos que fazer por onde? Nós temos que buscar intimidade com Ele, em nome de Jesus. Então, nós precisamos abrir o coração para Deus, sermos batizados pelo Espírito Santo por meio de Jesus, porque quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele vai e nos batiza com o Espírito Santo. Você lembra que quando Ele chamou os discípulos, Ele fez o quê? Lançou sobre eles uma palavra: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batize, cure enfermos, expulse demônios, no nome de Jesus, porque receberam de graça também deem. Então, tudo isso Deus tem para a gente, e é de graça, o Evangelho é de graça. Para você pregar, você não precisa de dinheiro, você precisa apenas que o Senhor te dê uma garganta abençoada. Você só precisa que o Senhor continue guardando a sua mente. Você só precisa ter a mente de Cristo, em nome de Jesus. Porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, diz assim: é necessário ter a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, ou seja, a palavra do Senhor diz aqui que nós temos a mente de Cristo. Você recebeu o Senhor no seu coração como único e suficiente Salvador, está buscando sempre estar na presença de Deus. Você permitiu que o Espírito Santo entrasse na sua vida, permitiu que Ele te enchesse por dentro e por fora. Você está transbordando do amor de Deus, está transbordando do poder de Deus. Aleluia! Você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você tem os pensamentos de Cristo. Então, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que é agradável, isso esteja no seu pensamento. Não se permita se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se permita ser tentada pelo diabo no deserto da sua vida e não permita que ele saia como vencedor, porque Jesus nos garantiu que nós vencemos o mundo, porque Ele venceu primeiro. Em nome de Jesus, Ele venceu na cruz do Calvário, Ele pregou na cruz do Calvário. As nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados ficaram na cruz do Calvário. Você foi perdoado, eu fui perdoado. Então, que nós possamos ter a mente de Cristo verdadeiramente, em nome de Jesus. Então, voltando ao texto bíblico, chegou um momento em que os discípulos perguntaram acerca do Elias, que o Antigo Testamento falava, e assim é o texto em Mateus 17, capítulo 10, Mateus capítulo 17, do versículo 10 até o versículo 13. Diz assim: os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então, amados, isso mostra aqui que, enquanto Elias já tinha vindo, os fariseus não perceberam que ele já tinha vindo, ou seja, não perceberam que a palavra já estava se cumprindo, algo que foi dito lá pelos profetas do Antigo Testamento,
estava se cumprindo naquele período, que o Elias viria e que depois viria, né, o Senhor Jesus. E eles não perceberam. Quantas vezes as coisas acontecem e nós não percebemos? Quantas vezes os sinais da palavra do Senhor vão se cumprindo e a gente não percebe? Então, amados, que nós nos despertemos. Está no tempo do despertamento. Você precisa despertar espiritualmente, porque a palavra do Senhor está se cumprindo e precisamos estar apostos, precisamos estar preparados como aquelas virgens prudentes estavam com o óleo, né? Estavam prontas esperando o noivo para entrar. O noivo chegou, abriu a porta, elas entraram, e as loucas que não estavam preparadas ficaram. Então se prepare, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada pela presença de cada um, obrigada pelo carinho, obrigada pelo apoio. Eu agradeço em nome de Jesus por todos aqueles que têm orado por mim, todos aqueles que têm orado por este canal, para que esse canal continue sendo um sinal do amor de Deus na minha vida e um sinal do amor de Deus na vida de cada um que recebe essa palavra. Então, não se esqueçam que o Espírito Santo precisa estar na sua vida com poder. Você precisa ser um instrumento de Deus, você precisa estar com as suas mãos limpas, com o seu coração puro. Você precisa buscar uma intimidade com Deus, porque Ele é seu Pai, e todo pai tem que estar pertinho do filho, o filho tem que estar pertinho do pai, para que você venha ser cheio ou cheia do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha te capacitar, para que você venha adquirir conhecimento, venha adquirir sabedoria, venha adquirir discernimento, venha estar instruída na palavra de Deus, para que Ele venha te usar, para que o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, as pessoas do seu trabalho, qualquer pessoa que Ele te enviar, para que você possa ser um canal de Deus na vida dessa pessoa. Porque, como eu já disse em outros vídeos, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, amados, seja esse instrumento de Deus para que um pecador venha se arrepender. Não se esqueça, Jesus é o autor e o consumador da sua fé. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Ele morreu por mim, morreu por você na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa é a vida em abundância. Você não precisa ter uma vida comum, faça da sua vida uma vida abundante, porque você precisa mergulhar no Espírito Santo. Você precisa mergulhar em tudo que Deus tem para te fornecer espiritualmente falando. É um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor.